Conosco a professora Elisete Maria de Freitas, não só professora, ela é bióloga, doutora em botânica, na área de ecologia, na área vegetal, e que esta semana, ontem, o lançamento de sua autoria, o lançamento de um livro com mais de 600 imagens da situação da tragédia, da catástrofe ambiental. Esse termo não é superlativo, ele não é exagerado, porque foi realmente algo, na história recente pelo menos, jamais visto aqui no Rio Grande do Sul, né, professora? Bom dia. Jamais visto e jamais imaginável, né? Bom dia, obrigada pelo espaço. Sim, lançamos ontem, o livro estava pronto há alguns dias, mas nós tínhamos que esperar alguns detalhes. Então, ontem o objetivo inicial era lançá-lo lá no início de maio, mas são trâmites legais, né? Então, ontem a gente conseguiu lançar o livro, que traz um pouco assim do que aconteceu, né? Com o objetivo de deixarmos um registro, né, para nós agora e para as futuras gerações. Muitas imagens, né? Muitas. São contempladas. Sim, muitas imagens. A gente contou com o apoio, e eu costumo dizer que esse não é um livro meu, não é um livro dos demais 4 autores, mas é um livro de autoria da comunidade. Nós tivemos a participação de muitos fotógrafos profissionais, pessoas da comunidade em geral, fotógrafos amadores, que fizeram registros e que nos encaminharam. E a gente procurou, assim, usar de todos, né? Pelo menos atender assim a cada pessoa que enviou registro, tentarmos usar alguma coisa, né? Alguns a gente usou mais, outros menos, mas sempre tentando assim trazer também um registro de toda a região. Então, foi uma obra incrível de se fazer, e também assim durante as madrugadas nós trabalhando. Foi uma obra assim totalmente voluntariada, nenhum de nós recebeu nada para fazer isso e nem vamos receber, e também não queremos receber. Não foi esse o objetivo, né? E agora nós vamos buscar recursos para a impressão e disponibilização para a comunidade gratuita de exemplares, né? Escolas, prefeituras, bibliotecas, né, instituições, assim. Como material de apoio, até como mesmo. material de apoio, como educação ambiental, porque ele acaba sendo um documento que atende isso também, né? Foram muitas horas de sono que faltaram na nossa vida e muitas lágrimas roladas, porque a gente tem muitos depoimentos no livro, então às vezes a gente ficava ouvindo no celular e não tinha como se controlar, né? Então, mas acho que o resultado é válido e é um registro para todos nós. Só fazendo um parêntese nesse preâmbulo, né, professora, nós, quando renovamos as lembranças de toda aquela situação, nos comovemos. Mas a tendência, nos parece que não é só do brasileiro, no mundo inteiro, o ser humano, passado um tempo, ele acaba guardando lá num cantinho. Lá numa situação de esquecimento, não esquecimento, mas... E aí a questão da educação ambiental começa a voltar a ficar em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, lamentavelmente. No nosso dia a dia, infelizmente nas escolas também, ela acaba não sendo executada da forma como ela deve ser executada, né? E muitas vezes o adulto acha que ele não precisa mais mudar e que as crianças precisam salvar. Eu tenho dito, a gente não tem mais tempo para esperar as crianças crescerem. E a gente não pode transmitir ou repassar para as crianças uma responsabilidade que é nossa. E como é que a criança vai aprender e vai colocar em prática alguma coisa se nós não damos o exemplo, né? Então, é uma mudança muito grande. Eu ouvi esta semana alguém dizendo que nós já estamos velhos e a gente já não vai mais desenvolver uma consciência de mudar, mas que as crianças estão aí para mudar. Essa visão, isso não pode existir. Se eu estou dizendo que eu estou consciente de que eu não posso mudar, é porque eu estou consciente, sim. Eu tenho capacidade, sim, de me conscientizar para a necessidade da mudança. Então, chega de a gente jogar a nossa responsabilidade para os outros e a gente continuar fazendo a mesma coisa. Isso acaba sendo um conforto. Eu não preciso mudar, porque as crianças, depois elas vão resolver. Não existe isso. Formação de hoje pela manhã, apenas 6,9% dos materiais usados no mundo
são reciclados, 6,9%. E pior ainda, o índice caiu nos últimos 10 anos diante do aumento na extração e manufatura de novos materiais e cerca de 90% dos produtos consumidos acabam virando lixo. Sim. Então aí nós temos aquele discurso bonito de preservação, aí vem os europeus apontar que o Brasil desmata-nos. Tá, mas ninguém ajuda. Nem eles, nem nós. Ninguém ajuda. E o que acontece? Por que nós continuamos com esse índice tão baixo de reciclagem, de reaproveitamento de materiais? O problema está na sua origem. Primeiro, nós produzimos muita coisa descartável. E nós compramos para logo descartar. Este é o primeiro problema. Né? O segundo problema é porque a gente não faz a separação correta. Na sua produção, é lá na minha casa que precisa começar. Então, nós só vamos aumentar esse índice quando as pessoas passarem a separar, porque esse material ele é levado para a rua, colocado lá de qualquer jeito numa lixeira, e como a nossa cidade está ficando feia, né, gente? O que tem de lixo acumulado? Nossa, é um absurdo. E, às vezes, a gente sabe agora de uma série de problemas, nos últimos dias eu nem consegui acompanhar, mas isso é anterior também. No entorno das lixeiras, nas ruas, é material atirado por tudo, é um negócio absurdo. O que está acontecendo com a gente, né? Então, é colocar esse material ali de qualquer jeito, misturado, e depois, quando ele chega lá na usina para separação, ele já não está mais em condições de ser separado. Então, isso precisa mudar. E cada um de nós precisa fazer isso e não dói. E eu consigo manter condições muito melhores na minha casa. Eu sempre digo, minha casa está aberta, vamos lá ver como a gente faz. Né? O que se faz para a gente ter, primeiro, menor produção? Como eu vou ter menos produção de resíduos na minha casa, na minha empresa, no meu salão de beleza e assim por diante, onde for, no meu consultório, em todos os lugares nós temos que colocar. Como eu posso reduzir? E como eu posso separar? Separar e depois, no dia certo, colocar para a rua. Porque a gente tem a coleta seletiva em Lajeado. Pecamos porque ela não é tão divulgada. As pessoas, às vezes, não sabem, né? Ontem eu passei na frente de um prédio e fiquei impressionada. Achei muito legal. Eu via, era um monte de sacolinhas plásticas cheias de material reciclável ali. Então, me pareceu que o condomínio tem a separação lá dentro, tá estruturado para separação, e no dia da coleta seletiva alguém coloca, estava tudo empilhadinho, bem bonitinho na beira da calçada para ser recolhido. Fantástico. Isso precisa acontecer. É de praxe nós cobrarmos a eficiência do serviço, agora não damos o exemplo, né? E não fazemos. Né? Não damos o exemplo e não fazemos. E a gente precisa começar lá no mercado, quando eu estou comprando o meu produto. O que eu estou comprando? O que eu estou levando para casa? Que embalagens eu estou levando? Poxa, eu fico, às vezes, na fila do caixa, assim, ó, com vontade de falar para a pessoa na frente. Você não precisa de tanta sacolinha? Será que você precisa uma sacola para cada coisa? Né? Então, tudo começa por aí. E a mudança de cada um de nós, e não é da criança. A criança vai seguir o nosso exemplo. Eu já fui professora lá, nos anos de, não vamos falar o ano, mas 1990, e nos anos 2000 eu fazia atividades de educação ambiental. Esses meus alunos hoje são adultos. Eu sei que muitos me encontram na rua. Bah, professora, lembro sempre de ti. E como isso hoje é uma prática comum na minha vida. Mas quantos a gente conseguiu construir essa mudança? Né? Então, é algo muito sério. Professora, se valendo do seu conhecimento e da especialização, inclusive de vida, né, envolvendo a questão de botânica e também de ecologia, este episódio do ano passado, que ainda continua se esmiuçando, né, a causas, aí vem instituto disso e daquilo, dizendo que desmatamento, falando de que algumas ações que poderiam ser adotadas para a contenção das águas passaram por relapso e foram ficando no esquecimento, não foram atualizadas e tal. Tem como apurar as causas daquele evento? Bom, as causas do evento, para mim, se resume a toda essa mudança que a gente vem vivendo ambientalmente, né? O que fez chover tanto? Isso é algo, assim, para mim, difícil de entender e foge muito do meu conhecimento.
O que a gente ouve muito falar... Bom, a gente teve esse o Laninha, né? O El Niño, Laninha, depois o El Niño, um El Niño muito intenso, com um aquecimento muito intenso das águas do Oceano Pacífico, Atlântico, agora é o Pacífico, né? Pacífico. Então, o Atlântico isso tudo também, mas daí ele banha o Brasil, né? Isso. O Pacífico Então, no Peru. Ali a gente teve o motivo de todo esse grande evento, desse excesso de chuvas. Agora, o que aconteceu na nossa região e no Rio Grande do Sul, bom, primeiro é a nossa localização geográfica. E fica muito evidente que nós estaremos sempre expostos a esses extremos. Como é a estiagem. A gente, na verdade, está ainda vivendo uma estiagem, né? Nós estamos em maio, gente, e não está chovendo. Não tem chuva, não. É muito pouco. Aí houve uma chuva mais concentrada, mas agora, de novo, então nós estamos ficando muitos dias sem chuva. Tudo isso se explica pela nossa localização. E nós estamos sofrendo, antes das grandes inundações, 2023, 2024, nós tínhamos vivido uma estiagem muito intensa. Eu sei disso porque a gente viveu, nós trabalhávamos nas áreas de mata ciliar na sua recuperação, e a gente também sofreu, e a gente visitava as propriedades rurais, a gente sabia o quanto estava faltando água. Então, são esses extremos que a gente vive, não é só a inundação, né? E a gente tem que, como região, começar a pensar que nós temos que buscar alternativas, inclusive, para a produção agrícola. Saiu uma reportagem esta semana de que, por exemplo, a erva mate, ela não vai mais ter condições de ser produzida em determinadas regiões em função das mudanças de aquecimento, e que restariam apenas 2% da região onde nós poderíamos cultivar. Imaginem o preço da erva mate, né? Então, e a gente tem que começar a pensar nisso. Nós temos que pensar, como região, em alternativas para a agricultura também. Porque é uma das matrizes tributárias orçamentárias. Né? E eu me preocupo muito com isso, sabe? E nós temos que pensar na recuperação das margens dos nossos rios, e algo que ninguém fala, na recuperação das nascentes das nossas propriedades rurais. Gente, nós temos que recuperar a água nas propriedades. Ah, a professora está falando besteira. Não, vamos ver históricos que a gente tem de Minas Gerais, de como a água voltou nas propriedades depois que eles trabalharam na recuperação das matas, das nascentes e dos córregos que seguem no seu entorno. Gente, a água é vida. Nós temos que proteger. E a gente tem exemplos aqui perto de nós, onde existia já a floresta bem recuperada nas margens desses pequenos arroios e que nada aconteceu. Ficou muito bem preservado. Então, é abrir os nossos olhos para uma necessidade. Começando lá pela minha casa, pela minha propriedade. Se nós temos nascentes, vamos começar a recuperá-la. Vamos buscar ajuda, mas é uma recuperação com plantas nativas. Não adianta a gente colocar coisas aí que não são as plantas nativas, que não cumprem com a função que deve existir. Elisete, antes de entrar nesta seara das espécies nativas, que é muito interessante a discussão, né? Porque ela não é por si só que ela vai se desenvolver, mas ainda nesta questão envolvendo o que aconteceu no ano passado e evidenciou apenas, e ontem o prefeito de Marques de Souza lembrava, as acomodações nas áreas mais inclinadas, rachaduras e situações de deslizamentos, inclusive agora aparecendo um levantamento da Defesa Civil chamando a atenção que são centenas de áreas em todo o estado, inclusive aqui na região, com risco de acomodações, e você vem lá de sério e conhece bem esta situação de a área mais dobrada, né? Sim, sim. Eu acho que é preciso ter um cuidado muito grande com isso, né? Alguns dias também eu visitava um casal de amigos que moram numa encosta, e como é perigoso, e ela me dizia, a gente percebeu rachaduras. Eu acho que é muito importante a gente começar a ter alguns laudos geológicos nesses locais, de se fazer um estudo para ver se cada residência está muito bem fundamentada ali, para a gente evitar em chuvas futuras. Porque eu não sou geóloga, né? Não sou agrônoma, então não entendo dessa questão de solo e principalmente de geologia, né? Mas eu entendo que se houve se movimentou alguma coisa e nós voltarmos a ter chuvas tão intensas, aquele movimento ele vai dar sequência. E sem a devida cobertura florestal. Exato. Então, eu já fui muito criticada porque me diz, eu
eu andei em toda a região, né? E quando a gente começa a ver onde iniciou um deslizamento, olhe no entorno, olhe acima e você vê que lá não tinha cobertura vegetal, ou que eram espécies exóticas, como eucalipto, às vezes a uva japonesa, que é um problema muito sério. Então, a ferida inicial estava em alguma ação que mexeu aquele espaço e facilitou a entrada. Não todos, né? Não todos, mas muitos sim. E o que acontece? Nesses morros, nessas montanhas, a gente tem rocha, e sobre ela depositado um solo em formação. E ali as plantas crescendo. E então, as raízes segurando. Exato. Então, quando eu desestruturo essa base, essa água que entrou em grande quantidade, deslocou, mexeu, descolou isso, desceu tudo, né? Mas o risco permanece. O risco, sim. Onde iniciou, onde mexeu, eu entendo que sim, o risco permanece e a gente tem que pensar também na recuperação dessas encostas. Agora, com relação às espécies nativas que você fazia referência para a recuperação de margens, especialmente de rios e córregos, tivemos a oportunidade de passar por uma destas áreas na margem direita do Forqueta, onde você e a Univates estão trabalhando na recuperação da vegetação. Como é que desenvolveram uma vegetação à base de angico, por exemplo, que é uma das espécies nativas aqui do Rio Grande do Sul, sem ter todo aquele sistema de ecoproteção da própria planta que, de forma isolada, não sobrevive? Não é tão simples assim. Não. Então, quando a gente fala em recuperação da vegetação, a gente precisa entender que não basta eu ir lá e colocar uma árvore, mais uma árvore, e não fazer a proteção do solo que está exposto. No passado se plantavam, no dia da árvore, as escolas iam plantar na praça uma árvore. Sim. Então, bucólico, né? Exato, mas é justamente isso que a gente tem feito nos nossos projetos e que a gente tem alertado as pessoas. Muitas pessoas me procuram. O que eu posso plantar? Não adianta você ir lá e simplesmente botar uma árvore, botar outra árvore. A gente tem visto muito isso, né? Aí tem a calçada de passeio, tem a rede de esgoto, a rede de água, tem a fiação em cima. Sim, então nós temos que pensar sempre em espécies que são adequadas a cada espaço. Então, por exemplo, se eu estou com um talude verticalizado, aquele barranco reto, não adianta ir lá botar a árvore em cima, porque a água embaixo está removendo e vai cair tudo. Eu nem posso usar, por exemplo, nessas áreas onde a gente trabalha, nós não utilizamos árvores de grande porte quando nós temos taludes mais altos. Por exemplo, o chorão, né, que as pessoas conhecem. Salseiro. Salseiro. O que a gente fazia? Onde nós usávamos ele? Somente nas áreas onde eu não tinha talude, onde o nível e o barranco e o nível da água estão no mesmo nível, porque assim essa árvore vai crescer e vai ficar grande, e ela não vai representar um risco de queda e de levar junto o barranco, terra com ela, né? E nós temos que botar plantas que vão cobrir esse solo, né? E aí a gente escuta N espécies exóticas. Gente, nós não podemos usar espécies exóticas, elas não vão deixar as nativas crescerem. A gente escuta, e ontem eu recebi de alguém sobre o capim vetiver. Ele cresce muito rápido, ele forma uma estrutura de raízes que é interessante. Mas se eu colocar ela na beira do rio, ela não vai deixar ela não vai deixar as nossas árvores que devem crescer ali, que são os sarandis que todas as pessoas falam. No nosso livro a gente traz fotos onde na margem do rio que era coberto de sarandi, que está lá intacto e hoje já brotou e já está com essa cobertura vegetal formada. Então, quando nós colocamos gramas, elas vão formar grandes touceiras e as árvores não crescem ali. Nós temos outras plantas nativas que a gente tem indicado. No solo, né? Exato. Não são forrageiras, são gramas. Exato. E aí a semente da planta nativa, ela nem chega lá no solo. Quando ela chega, ela não consegue germinar porque ela vai ser abafada, entre aspas, né, por essas gramíneas touceiras enormes. E elas não cumprem com a função. E a gente ouve muito isso. A grama vai resolver. Nós temos exemplos de áreas que tinha o Cynodon dactylum, que nome popular, acho que também as pessoas chamam de Tifton, né? E, 85 e 95, São duas espécies de Tifton. É uma grama
Isso. Que veio do Canadá e dos Estados Unidos. E mesmo para pastejo do gado, ela é utilizada, né? E foi N áreas, foi totalmente destruído, né? Você desrecomenda ou recomenda? Não recomendo. Desrecomenda. Desrecomendo. Ele é invasor, né? Ele é extremamente invasor e cobre as plantas nativas. As mudas, a gente vem, inclusive, descobrindo, assim, nesses estudos que a gente tem feito, que espécies eu consigo colocar que vão ter um crescimento mais rápido para superar elas. Porque no momento em que essas plantas conseguem ultrapassar em altura e elas começam a fornecer sombra, essa grama começa a reduzir em cobertura. E aí a gente começa a ter a mata ciliar se estabelecendo, né? Bom, Elisete, nós temos que encerrar a entrevista, mas gostaríamos que você voltasse ao programa mais seguido, hein? Eu acho que foi a primeira vez que eu lhe entrevistei. É verdade, a primeira vez. Então, assim, podem me chamar, acho que a gente pode conversar bastante. Sábados de manhã, nesses horários, é mais tranquilo para mim. Que bom. Sim, é mais tranquilo. Então... e aproveitar, saciar um pouquinho da sede que se tem do conhecimento que a senhora... que você ao longo dos anos, né, foi arquitetando com experiências práticas. Sim, experiências de campo. A gente tem, desde 2012, trabalhando nas barrancas aí do Rio Forqueta, do Arroio Forquetinha e do Rio Taquari. Nós temos estudos assim que descrevem como é a comunidade vegetal, como ela era antes. Então, hoje, esse conhecimento é único. Nós somos a única bacia hidrográfica que tem estudos que caracterizam a vegetação do antes da ocorrência dos grandes eventos que destruíram nossas matas. Muitas propriedades férteis antes da catástrofe do ano passado e da de setembro de 2023, aproveitando várzeas, hoje se transformaram em depósito de areia do rio. Isso para uma próxima entrevista, a orientação do que pode ser feito para a regeneração destas áreas a médio e longo prazo. Sim, isso é extremamente importante. Obrigado pela presença. Estou à disposição, podem me chamar. É super importante a gente trazer esse conhecimento para a comunidade. Obrigada pelo espaço. Tá bem, volte sempre, professora Elisete Maria de Freitas.